Está com preguiça de ler notícias? Deixa que eu leio para você. Inscreva-se no canal e deixe seu like para receber as notícias mais relevantes do dia. O país vizinho do Brasil, onde empregados passaram a trabalhar menos e a ganhar mais, com desemprego na mínima histórica. Empresários dizem que estão fechando lojas mais cedo e que estão investindo em automação por diminuição da jornada e aumento de salário na Colômbia. Mas o mercado de trabalho segue aquecido no país, sem sinais de grande impacto. Por BBC, algumas empresas, como supermercados, passaram a fechar mais cedo na Colômbia. Foto, Jair F. Call, Bloomberg via Getty Images. Enquanto o Brasil discute mudanças na sua jornada de trabalho, países vizinhos da América do Sul estão concluindo ou começando a implementação de leis aprovadas nos últimos anos que apontam para a mesma direção: trabalhar menos. No próximo dia 15 de julho, os trabalhadores assalariados da Colômbia passam a trabalhar por no máximo 42 horas semanais, uma conclusão da redução de 6 horas feita ao longo de 5 anos, desde que a lei foi aprovada em 2021. Diferentemente do Brasil, que discute a redução de 44 para 40 horas junto com o fim da escala 6 por 1, a Colômbia não estabeleceu a obrigatoriedade de ao menos 2 folgas na semana. Mas a redução das 48 para 42 horas, aprovada no governo de direita do ex-presidente Ivan Duque, 2018 a 2022, somou-se à reforma trabalhista aprovada em 2025, já no governo de esquerda de Gustavo Petro, que aumentou em 23,7% o salário mínimo no país e turbinou ganhos dos trabalhadores ao ampliar o período considerado para pagamento de adicional noturno. Somadas as duas mudanças, entidades empresariais colombianas têm relatado dificuldades para empresas manterem planos de contratação e que adaptações foram necessárias, como fechar lojas mais cedo e aumentar a automação dos serviços. Mesmo assim, o cenário do mercado de trabalho no país não é de terra arrasada, bem longe disso, explica a BBC News Brasil o economista Stefano Farné, diretor do Observatório do Mercado de Trabalho e Seguridade Social da Universidade Externado, em Bogotá. Não há dúvidas de que aumentaram os custos unitários por trabalhador na Colômbia, diz Farné, que participou de discussões no Congresso no país sobre as mudanças. Mas o que observamos é que não houve efeitos negativos sobre o mercado de trabalho. Além disso, o emprego assalariado do setor privado segue crescendo há muitos meses. Segundo Farné, não houve ainda no país nenhum estudo de avaliação de impacto, isso é com métodos científicos sólidos, com análise comparada e processamento de dados. Sua opinião é baseada na percepção geral do mercado de trabalho no país, que tem mostrado resiliência com uma taxa de desemprego na baixa histórica. Uma análise da Corfi colombiana, uma das maiores corporações financeiras do país, apontou que a redução da jornada de trabalho está impulsionando as contratações de maneira geral. A estimativa é que 787 mil novos trabalhadores foram contratados entre 2022 e 2025 apenas para compensar a diminuição das horas trabalhadas. Mas a empresa aponta que a produtividade caiu, já que o mesmo volume de trabalho está sendo distribuído entre mais pessoas. Se mais pessoas precisam trabalhar para produzir a mesma quantidade, e cada trabalhador produz menos por jornada, a economia se torna menos eficiente, diz a análise da Corfi colombiana. Já a FENALCO, Federação Nacional de Comerciantes e Empresários, equivalente a uma Confederação Nacional do Comércio, CNC, no Brasil, produziu um levantamento ouvindo 610 empresários, em 25 cidades, para demonstrar o impacto do aumento dos custos trabalhistas de maneira geral. O levantamento aponta que 51% das empresas começaram a fechar mais cedo, reduzindo operações noturnas, 25% aceleraram o processo de automação de serviço e 23% aumentaram os preços de seus produtos. Os setores mais afetados são os que operam em horários estendidos, como varejo, bares, restaurantes, hotelaria e vigilância privada. Muitas empresas já estão enfrentando maiores custos operacionais, o que reduz sua capacidade de expandir operações e contratar novo pessoal. Também existe um ambiente de incerteza que leva os empresários a agir com prudência, disse a FENALCO à BBC News Brasil. A federação também afirma que 64% dos empresários entrevistados reduziram o número de empregados e que 80% modificaram os planos de contratação para o futuro. A classe empresarial disse não ter números consolidados anos sobre fechamento de empresas, mas dados preliminares mostram redução na abertura de novas empresas em 2026. Felizmente, a Colômbia continua contando com uma grande capacidade empreendedora, diz a FENALCO. Diferenças para o Brasil, mais flexibilidade e com escala 6 por 1. Sindicatos foram às ruas defender a reforma trabalhista na Colômbia. Foto, Joaquim Sarmiento, AFP via Getty Images. Segundo o professor Stefano Farné, comparar o caso colombiano com o do Brasil é difícil, porque a redução da jornada no país caribenho veio acompanhada de outras mudanças trabalhistas. Ainda assim, ressalta, algumas lições internacionais podem ser úteis. A primeira é a importância da gradualidade, como os 5 anos de adaptação na Colômbia. A recomendação é não fazer de um dia para o outro, mas aos poucos. Isso é bom para qualquer coisa em geral, diz o pesquisador. No Brasil, a proposta para a redução da jornada de 44 horas semanais para 40 horas entraria em vigor em 2 etapas. Primeiro, haveria a redução para 42 horas, após 60 dias. O limite de 40 horas seria alcançado após mais um ano. O economista Bruno Ottoni, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, avaliou à BBC News Brasil que o tempo previsto para a transição é curto para a adaptação de empresas. Farné também ressalta que, na Colômbia, a diminuição da jornada veio acompanhada por flexibilidade nos horários de trabalho e sem obrigatoriedade de 2 dias de descanso. Ficou permitido que empresas e trabalhadores façam acordos para trabalhar mais em um dia e menos no outro, por exemplo.
Com a redução, a lei colombiana também passou a permitir que o empresário possa escolher o dia da folga semanal do funcionário, não sendo mais preferencial o sábado ou domingo. Essa medida é considerada especialmente positiva para empresas do comércio, um dos setores mais afetados pelas mudanças. É uma forma de flexibilizar a diminuição do horário de trabalho. Por isso, não tivemos tantos efeitos na economia, porque a queda das horas de trabalho tem sido compensada por outras medidas, diz Farné. Na Colômbia, as empresas ainda deixaram de ser obrigadas a fornecer uma folga extra por semestre aos trabalhadores no chamado Dia da Família. Também deixou de ser obrigatório as empresas maiores terem 2 horas de atividades culturais ou de formação por semana. O caso chileno. No Chile, o governo de esquerda de Gabriel Boric conseguiu aprovar uma reforma trabalhista em 2023 que, entre outras coisas, estipulou a redução da jornada máxima de 45 horas para 40 horas semanais no país. A transição começou em 2024 e vai até 2028. Mas, antes mesmo dessa nova mudança, o país já era estudado internacionalmente devido a outra redução. Em 2005, após 4 anos de transição, os chilenos eliminaram a jornada de 48 horas para uma máxima de 45. De modo geral, os estudos empíricos encontram que os efeitos dessas reduções foram muito pequenos e marginais. Ou seja, os efeitos tendem a ser negativos, mas são pequenos e nem sempre estatisticamente significativos, diz Farné, que participa de discussões na Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre o tema. O estudo do economista chileno Rafael Sánchez concluiu também que a redução nos anos 2000 não teve efeitos diretos significativos no mercado de trabalho chileno nem pela criação nem pela redução de vagas, e que as horas de trabalho passaram a ser melhor remuneradas, já que não houve redução salarial. O pesquisador acompanhou as trajetórias de milhares de trabalhadores entre os anos de 2002 e 2005, pré e pós-reforma, comparando o destino profissional daqueles diretamente atingidos pela nova lei com um grupo composto por funcionários que já trabalhavam em horários próximos ao novo limite. Segundo Sánchez, as empresas chilenas utilizaram o período de transição para ajustar seus processos produtivos e redistribuição de tarefas. Isso é apontado como fundamental para evitar demissões em massa. Em resumo, as empresas chilenas reagiram absorvendo o aumento do custo por hora sem reduzir o quadro de funcionários de forma expressiva. Os exemplos na América e em muitos países, especialmente na Europa, mostram que trabalhar menos é uma tendência à qual não podemos nos opor, diz Fernet. Isso não quer dizer que a América do Sul tem que seguir os países europeus que já estão com jornadas de 36 horas e pronto. Vamos com calma, mas isso é um caminho mundial. Gostou desta notícia? Compartilhe com seus amigos e até a próxima.